Abra sua Bíblia, é um texto que eu tenho certeza que você já leu ou ouviu alguma vez, Atos, capítulo 16, versículo 31. Hoje nós vamos falar sobre salvação e eu quero então compartilhar alguns pensamentos sobre esse texto. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Em outras versões vai falar: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Outros: será salvo tu e a tua família. Casa, família aqui ela tem o mesmo contexto. Mas o importante da gente lembrar é que nesse capítulo 16 de Atos, nós encontramos Paulo e Silas numa situação extremamente confortável. Eles estavam num hotel 5 estrelas. Não era isso. Eles estavam presos a um tronco numa prisão em Filipos e estavam sendo açoitados severamente. E o texto bíblico mostra que, assim como nós normalmente, assim como eu, não vou falar de você porque eu sei que você não é tão ruim quanto eu, você é mais bonzinho. Mas assim como eu, Paulo e Silas estavam reclamando, muito bravos, irritados, perguntando para Deus por que eles estavam passando por aquela situação tão drástica e injusta. Acho que não é isso que está escrito na Bíblia de vocês, né? Diz o texto bíblico que eles estavam cantando louvores a Deus, adoração em meio à perseguição. Que coisa doida, né? Mas é assim mesmo que funciona. A lógica divina é totalmente diferente da nossa lógica humana. A lógica divina nos ensina a adorar no caos, a agradecer no vale. E Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, tratados como escória, e eles estavam cantando louvores ao Senhor. E aí é interessante que acontece um tremor, as cadeias abrem e de repente o carcereiro pensou: todo mundo fugiu. E aí o que ele faz? Ele pega ali uma espada para tentar se matar. E quando de repente Paulo e Silas intervêm, e aí que eu falo que o evangelho é extraordinário, porque provavelmente esse carcereiro tinha sido um dos que tinha batido bastante em Paulo e Silas, porque normalmente eram os carcereiros que faziam esse trabalho de castigar as pessoas presas. E aí aí de repente, se Paulo e Silas fossem parecidos comigo, não com vocês, o que eu ia pensar naquela hora? Quem me viu passar na prova e não me ajudou vai se arrepender. Ele que se mate agora, porque eu estou sendo justificado por Deus. Deus está me honrando. Olha como Deus é bom, eu estou livre e esse cara agora que se mate. Não foi isso que o texto bíblico nos mostrou. Paulo e Silas disseram: não façam isso. Ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Porque ele pensou: a turma fugiu, estava sob os meus cuidados, eu vou morrer. E aí o texto vai nos mostrar então, e depois que eles dizem essa frase, essa palavra tão forte, tão importante: creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. E aí diz o texto, ele vai continuar depois. Eu só vou terminar porque a gente vai para uma outra área aqui do assunto. Mas o que esse homem recebe, agora ele começa de certa forma a entregar. O texto mostra que ele começa então a lavar as feridas de Paulo e Silas, e depois a casa a mensagem do Evangelho. E diz o texto bíblico que eles encontraram o caminho da salvação através da mensagem pregada ali por Paulo e por Silas. Agora é interessante que aquele homem, ele recebeu um convite extremamente inusitado. Ele foi convidado a deixar algumas coisas. Como nós também
já fomos convidados um dia a deixar algumas coisas para conhecer Jesus verdadeiramente. E aqui, se eu perguntar, talvez você vai citar algumas delas. Quando você conheceu Jesus, você foi convidado a deixar a velha vida, as velhas práticas, a maneira como você vivia, a forma como você falava, as ações que você tinha no seu trabalho, falando de forma bem prática. Mas aqui, e é interessante dizer, porque o tema da mensagem de fato é: o Salvador te convida a deixar. A deixar o quê? O que eu preciso deixar para seguir Jesus? Eu vou falar algumas coisas aqui que eu entendo que eu e você precisamos deixar, porque se nós continuarmos carregando essas coisas aqui na nossa bagagem, nós vamos enfrentar um problema sério. Nós vamos viver uma frustração religiosa. O convite de Jesus é para que eu e você possamos viver a liberdade que Jesus nos oferece verdadeiramente. O convite que a religião te ensina é frequentar uma igreja sem mudar de vida. E aí que você tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque vir no culto aqui não quer dizer muita coisa. É importante você estar aqui, mas é tão importante quanto o que você vive durante a sua semana, na sua relação com Deus, para que quando você chegar aqui, você vai adorar o Senhor, você vai agradecer ao Senhor, mas por conta de tudo aquilo que o Senhor já colocou nas tuas mãos, na tua vida, para você viver durante os teus dias. Então nada mais é do que um resultado estar aqui. Mas aqui não é o objetivo final. Aqui nós estamos reunidos, congregados, para adorar o Senhor. Mas a gente não pode resumir toda a nossa vida cristã ao culto de domingo. E por que eu digo isso? E aí acho que eu coloquei essa frase aí na projeção. Ele veio para nos libertar de tudo aquilo que nos prende e nos impede de viver a vida abundante que Ele preparou para nós na cruz. A vida com Cristo não é uma vida de jugo pesado. Até porque lá em Mateus 11:28, o que Jesus disse? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. A vida cristã não é uma vida de jugo, ela é uma vida de obediência. Ah, mas obedecer para mim muitas vezes é pesado, porque muito provavelmente a sua vida de obediência, ela se resume a obedecer aquilo que você gostaria de fazer e não aquilo que Deus manda você fazer. Toda vez que você está obedecendo, você está diante de uma situação aonde Deus te manda fazer uma coisa e você está sentindo aquilo pesado, é porque a vontade de Deus não está sendo boa, perfeita e agradável para o teu coração. Então obedecer a Deus é um peso. E não é disso que se trata aqui, porque a vida cristã, ela precisa sim ser uma vida leve. Ela tem que ser uma vida sem fardos. E quais são os fardos que nós precisamos deixar nesse convite que Jesus nos oferece? O primeiro deles, nós precisamos deixar a dor do pecado, porque o pecado ele gera morte, dano, em última instância, dor. O pecado ele produz destruição na vida do ser humano. E aí Paulo vai dizer algo interessante lá em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. Eu até falei para a Catarina na aula de batismo hoje. Falei, se parasse aí, era um problema. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, já era. Todo mundo pecou, Romanos 5:23. Está todo mundo destituído da glória de Deus e não tem mais o que fazer. Só que tem um detalhe. O que diz a sequência do texto? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, então, agora nós nos deparamos com uma realidade possível para nós. Por quê? Porque o pecado só era um problema até a cruz.
A partir do momento que Jesus foi à cruz, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, Ele oferece redenção a todo aquele que crê na mensagem da cruz. Então eu não sou mais escravo do pecado. O pecado era um problema para mim até a cruz, porque até antes de Jesus morrer na cruz, todo ser humano era escravo do pecado, não tinha opção de viver uma vida de santidade por si só. O pecado era colocado como um jugo pesado demais sobre qualquer um de nós. Quando nós conhecemos a cruz, esse dom gratuito de Deus nos foi dado. Quando você recebeu o convite de Jesus, quando Ele disse: eis que eu estou à porta e bato, e você ouviu a voz do Senhor, ouviu a palavra de Deus, e você recebeu Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador e Senhor, significa dizer que você foi convidado a deixar a dor do pecado na cruz. E por que eu coloco aqui a dor do pecado? Porque o pecado é o mal que mais afeta o nosso ser. E como que a dor do pecado se manifesta muitas vezes em nós? Como uma culpa constante que sussurra dizendo que nós não somos bons o suficiente para nada. E alguém vai dizer: peraí, pastor, mas não deixa de ser verdade. A Bíblia diz lá em Romanos 3 que ninguém é bom. Aí eu vou fazer um parênteses. Ninguém é bom no sentido de ser bom a se colocar diante de Deus como alguém bom. E isso de fato é verdade. Ninguém é bom a esse ponto. Agora, como que você não faz nada de bom? Na aula de batismo a gente trabalha esse assunto quando a gente fala da criação. E Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Existem atributos comunicáveis de Deus em nós, e um deles é a bondade. Fato é que qualquer pessoa é capaz de praticar o bem. O que o pecado nos leva a praticar? O mal. Mas praticar boas ações é algo que está dentro de qualquer um de nós. Nós podemos, se nós decidimos fazer o bem, com a ajuda de Deus, nós podemos fazer. Não tem nada que desabone isso. Aí alguém vai dizer: mas o que tem a ver ouvir que você não é bom o suficiente? O diabo sempre vai dizer que nada que você faz é bom. Por quê? Porque quando você acreditar nisso, você vai deixar os pensamentos ruins entrarem dentro do teu coração. É verdade, nada que eu faça é bom mesmo, então eu não vou fazer mais nada, eu não vou me dedicar mais nada, porque eu não sou bom mesmo. O pecado também, a dor do pecado, ela vem trazendo de fato a vergonha que nos faz esconder quem realmente nós somos. Quando nós não conhecemos verdadeiramente a nossa identidade em Cristo, nós estamos muito mais preocupados em agradar as pessoas do que agradar a Deus. E aí o que a gente faz normalmente? A gente veste máscaras. A gente se coloca numa situação que de fato a gente não é de verdade, para mostrar para os outros. Então, para que todo mundo me aprove, eu vou colocar essa máscara aqui de um cara legal na frente do pessoal do trabalho. Para que todo mundo me aprove na família, então eu vou ser o cara que aceita tudo e que não dá opinião para nada, porque daí todo mundo vai bater palma para mim. Só que a gente acaba não sendo a gente mesmo. E ser a gente mesmo não significa você sair sendo mal educado, batendo em todo mundo ou falando tudo que você acha que tem que falar. Mas significa que aquilo que Deus já construiu em você como identidade em Cristo, quem você é em Deus, você precisa de fato transparecer para as pessoas, manifestar a sua fé e dizer de fato naquilo que você acredita. Relacionamentos quebrados por palavras e ações que machucam. Outra coisa que o pecado produz: brigas. Briga de família, briga de colega de trabalho, briga de vizinho. Quem nunca teve um problema com o vizinho aqui, não atire ou atire a primeira pedra. Aquele vizinho que vai lá e te perturba. Aquele familiar, aquele parente que briga com você. Aquele colega de trabalho que você já pediu para Deus levar. Claro que você pediu para Deus levar para outro trabalho.
Se você fosse você teria pedido para Deus levar para os lares eternos inferiores ou superiores. Eu sei que você não é assim. Mas você teria orado, Deus, prepara uma porta de trabalho até melhor a que ele tem, só para ele ficar feliz no outro lugar. Eu sei que você faz isso. Eu não. Desativei. E principalmente quando a dor do pecado, ela começa a gerar uma destruição completa dentro do nosso coração, desfigurando a nossa identidade. O que mais o diabo quer fazer é desfigurar a identidade que Deus construiu em nós. Ele consegue fazer isso. Como que o diabo faz isso? Ele pega uma ferramenta, um formãozinho e vai batendo na gente? Não. Com as tentações que ele te apresenta e que ele me apresenta, ele, cada vez que a gente aceita uma delas, algo vai sendo desgastado na nossa vida. E a dor do pecado, ela gera essa destruição. Mas, como eu já citei antes, Mateus 11, 28, o que Jesus disse? Venham a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Eu resolvo. Estou parafraseando Jesus aqui. Estou fazendo uma licença bem poética agora. Mas para dizer que só Jesus pode resolver o teu problema. Do cansaço, da sobrecarga, da dor do pecado. Porque o pecado, ele é um jugo impossível de ser carregado pelo ser humano com leveza. Por isso que Jesus fala, ele continua o texto depois, não está aqui, mas se você olhar na sua Bíblia depois, no 29 e no 30, ele fala, olha, o meu fardo é leve, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. A dor do pecado não deixa você visualizar as promessas de Deus. O pecado só faz você enxergar resultado de morte e dor. Por isso que o convite de Jesus é interessante. Porque alguém vai dizer assim, pastor, mas eu já sou crente há muito tempo. Eu vou falar, que bom, então você ouviu esse convite lá atrás. Só que o convite para deixar algumas coisas aqui é diário. Você não deixa a dor do pecado só no dia que você se converteu. Você tem que deixar a dor do pecado todos os dias, se essa dor, de alguma maneira, chegou na sua porta. Então, eu coloco aqui uma frase para a gente pensar. O Salvador te convida a deixar a dor do pecado aos pés da cruz, não para escondê-la, mas para transformar em liberdade. Você não deixa o pecado na cruz para se esconder das dores, mas para viver a verdadeira liberdade que Jesus prometeu. Ele falou, vocês vão ter vida e vida em abundância. A promessa de Jesus é para nós vivermos de forma plena, e a plenitude de vida não combina com a dor do pecado. Por isso que o pecado precisa ser lançado aos pés de quem pode resolver os pesados fardos que talvez você ou eu estejamos carregando. Segundo, o Salvador te convida a deixar o vazio sem Deus. Uma das maiores questões que a humanidade enfrenta é o vazio existencial. E na verdade esse vazio, obviamente, que foi construído pelo pecado em nós. No Éden, no jardim do Éden, o homem e a mulher não tinham esse vazio. Eles foram criados de maneira plena diante do Senhor, e eles estavam diante do Senhor ali constantemente. Eles não tinham esse problema. Veio o pecado e eles foram expulsos do jardim. A partir do momento que o homem é expulso da presença de Deus, passa a existir no coração do homem algo que não existia antes. Um vazio enorme. Porque antes, todo virado dia, toda tarde, acho que Deus não era inglês, mas toda tarde Deus ia lá tomar um chazinho natural com Adão e com Eva lá. Eles iam conversar, eles tinham comunhão. Imagina você tendo comunhão com o Criador e de repente essa comunhão se quebra. De repente, um vazio se instaura. E aí, eu peguei uma frase aqui, tem uma frase de Agostinho que é interessante. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti.
Ou seja, nós fomos feitos por Deus e estamos inquietos porque sem Ele, nós só sabemos o que é o vazio. E só Ele pode preencher esse vazio, porque um dia não foi sempre vazio. Ele ocupava totalmente o nosso coração. Nós vivemos hoje numa geração cheia de informação, cheia de velocidade, cheia de atividade. E em tudo isso que está cheio, ao mesmo tempo está vazio. Eu não sei vocês, mas quanto mais conexões digitais estão se estabelecendo, cada vez as pessoas estão menos conectadas fisicamente. Cada vez mais as pessoas estão distantes. E esse fenômeno, ele não é só aqui no Brasil. Agora, quem sabe, a gente está descobrindo isso um pouco mais. Mas esse padrão de isolamento social também não foi construído com a pandemia da Covid-19. Em alguns países no mundo, mais avançados, assim dizendo, isso sempre foi normal. No Japão, por exemplo, o isolacionismo social é uma prática constante. Vou dar um exemplo para vocês porque eu contemplei isso. O Keller, ele é irmão do pastor Jansen lá no Japão. O Keller é missionário também lá. E além de ser professor de futebol lá, que ele faz para pagar o seu sustento, ele fez um curso e ele, como ele é fluente em inglês, o japonês tem uma coisa doida por coisa americana. E tudo eles gostam que seja feito do jeito que os americanos fazem. Os americanos jogaram umas bombas feias lá e eles amam tudo que é americano. É doido isso. E quando eu estive no Japão uma das vezes lá na igreja com eles, teve um sábado que aí tinha um casamento e ele foi fazer. Ele falou: Rubinho, eu vou fazer um casamento, eu não lembro a cidade agora. Meia hora daqui e tal. Vamos lá? Eu falei: vamos, lógico, eu quero ver isso aí. Meu irmão, até lhama entrava no casamento, eles contratam animais para entrar. E o Keller, ele ia vestido quase igual Elvis Presley, assim, a roupa toda meio diferentona, uma bata, mas era branca, diferentona e tal. E eu falei: mas qual que é disso aqui? Ele falou: não, porque eles gostam do mesmo jeito que os celebrantes fazem em Las Vegas. E ele ganhava tipo quase $500 para fazer aquela cerimônia num sábado. Põe aí $500 aí para... E era com hora marcada, contratado, só que eu não estou falando, o meu problema não é esse. É quando eu comecei a entender, porque aí tinha umas 20, 30 pessoas, não era grande a cerimônia. E eu falei: Keller, como é que é essa aí? A galera faz festa, corta gravata, porque é brasileiro, né, irmão? Eu já estava pensando que eles iam começar a bater panela. Não, os noivos pagam para os convidados estarem lá e os noivos compram presentes para os seus convidados que estão lá. Aí eu falei: eu quero ir embora desse casamento, esse negócio aí já perdeu a graça. Porque eu não fui convidado. Eu não ganhei presente. Mas funciona assim lá. E na época eu assustei, porque eu falei: é estranho, porque esse negócio é legal, todo mundo se sente prestigiado, a pessoa vai casar, a pessoa fica feliz porque você foi convidado para o casamento, você vai na festa. Não, lá, porque se ele não te comprar o presente, você não vai. Porque não te convém estar lá, isso mesmo, Batata. Não te convém. Então, ou seja, eu te convido, mas eu compro o presente para você estar comigo. Eu compro a sua presença. Gente, isso aí faz tempo já, tem o quê? Fui lá em 2000 a última vez, acho que eu fui em 2016 para lá. Há um tempinho já. Tem quase 9 anos isso. E já era assim. E eu estou dizendo para vocês que essa problemática, obrigado, Nath, ela nos atinge porque outras coisas que a gente olhava lá, as pessoas eram totalmente isoladas, elas não conversavam. E quando tive a oportunidade de estar em outros lugares também, não era muito diferente. O Brasil é diferente, os países latino-americanos são diferentes. Aqui é um pouco diferente isso. Quando você vai para outros lugares, por que o povo gosta tanto de brasileiro? Porque o brasileiro
É isso aí que a gente é. Só que qual que é a minha preocupação? O brasileiro está deixando de ser aquilo que sempre foi. Porque o excesso de tanta coisa está fazendo a gente ser muito ocupado, a gente não ter tempo para quase nada. Sempre, qual que é a palavra que todo mundo está ouvindo, está sempre falando? Nossa, é que está uma correria esses dias. E aí, o velho conselho do avô de um conhecido meu, que ele foi visitar o avô depois de alguns anos, e o avô, ele falou para o avô, avô, olha, eu queria tanto ter vindo antes. Ele falou, não, você não queria, porque se você quisesse, você tinha vindo. Na verdade, você arrumou tempo para vir agora. Você nunca quis vir antes. Ele, nossa, avô, não é bem assim. Ele falou, não, eu estou te ensinando a você ser sincero. Porque as tuas ações demonstram qual era a tua vontade. Você constrói o seu tempo. E esse avô disse isso para esse conhecido meu, e ele me contou uma vez sobre isso. Faz tempo isso já. Isso que eu estou contando para vocês só tem uns 20 anos atrás, essa pérola, 21 anos atrás mais ou menos. E quando ele ouviu isso, ele ficou chocado. Porque ele falou, realmente, eu não queria ir lá no meu avô. Porque eu só quis o dia que eu fui. E às vezes a gente precisa começar a tentar valorizar certas questões. Por quê? Porque esse vazio está sendo cada vez mais constante. Como que a gente está constatando isso? Porque as pessoas estão querendo cada vez menos estar reunidas. E isso é uma ação satânica, e eu te explico por quê. Porque qual era uma das maiores fortalezas da igreja primitiva? Comunhão, eles comiam pão juntos. Eu estou tentando ajudar, por isso que a gente faz o pão missionário aqui, ó. Estou tentando dar a dica para vocês. Meu irmão, você tem que construir relacionamento com seus irmãos de fé, com a igreja. Ah, mas é que eu tenho muitos amigos fora. Eu vou falar para você, depende. Que tipo de amizade que você tem lá fora? É construtiva? Edifica? Ou é só a galera da bagunça? E aí às vezes você mesmo fica como um peixe fora d'água ali no meio daquela situação, porque a forma de vida que aquelas pessoas têm não é a mesma que você tem. Não tem a ver com a fé. Ah, mas então você não pode ter amigo nenhum que não seja crente? É claro que você pode. Com o intuito de, inclusive, você levar algo de bom para ele. De você levar a paz e a plenitude de vida que você tem, porque quem é pleno não é vazio. O grande problema é que uma boa parte dos evangélicos tem vivido um vazio existencial nos últimos tempos. E aonde a gente constata isso? Nos aconselhamentos, quando muitas vezes uma pessoa vem e fala assim, eu não sinto qual é o propósito de Deus para a minha vida. E aí você está com um problema grave. Porque a partir do momento que você sente vazio existencial, você não está entendendo aquilo que Deus quer para você. E Jesus tem uma resposta interessante. João capítulo 4, versículos 13 e 14. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a que jorre para a vida eterna. O vazio sem Deus vai se manifestar quando nós buscamos propósito em coisas temporárias. Tudo que for temporário, que você gastar tempo demais, gera vazio. Tentamos preencher o buraco da alma com relacionamentos, trabalho ou prazer. Piorou. Vazio da alma só Deus preenche. E quando você está vazio de Deus, quanto mais coisa você arrumar para você, mais coisa você vai ter para fazer, mais coisa você vai ter à sua volta, e eu vou te dizer, você vai continuar vazio. O vazio se manifesta quando nós sentimos que sempre tem alguma coisa faltando, mesmo tendo tudo. Você já viu uma pessoa que tem tudo e ela está descontente? Porque ela está vazia. Você pode encontrar uma pessoa rica, milionária. Não estou nem falando agora, mas vamos falar de dinheiro. Pode encontrar uma pessoa milionária. Ela tem lá milhões na conta lá, investimentos, imóveis. Ela tem tudo lá. Ela está sempre inquieta, querendo mais alguma coisa, ela nunca está satisfeita. O vazio é uma grande evidência de uma vida de total insatisfação que a pessoa vive. E a insatisfação, ela é gerada pela ausência da presença de Deus no coração de uma pessoa. Porque quando Deus está na tua vida, você aprende a ser grato. Como Paulo ensinou, ele falou assim, eu sei o que é ter bastante e o que é ter pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque o segredo da gratidão, da satisfação, é Cristo, e não as circunstâncias que nós vivenciamos.
E aí eu coloco uma frase aqui para você pensar: o Salvador te convida a deixar o vazio e descobrir a plenitude que só Ele pode te dar. Você pode ter um bom emprego, você pode ter uma boa formação, você pode ter uma boa conectividade social, você pode ter recurso financeiro. Se você for vazio, nada do que você tem adianta. Eu não estou dizendo que ter essas coisas é ruim. Eu estou dizendo que ter tudo isso aí e ser vazio é a mesma coisa que não ter absolutamente nada. Porque quem é cheio da plenitude de Deus, quem está pleno em Deus, quem está completo em Deus, entende o que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí alguém vai dizer, então Ele só vai ser meu pastor quando não falta nada. Mas o que não falta? Não falta alimento, provisão e cuidado, assim como não faltam vales, problemas e desafios. E em quaisquer dessas circunstâncias, o pastor continua sendo o mesmo. O Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Davi viveu momentos de escassez, ele vivia em caverna afugentado e escrevia salmos, compunha salmos. E ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mesmo que ele confiava plenamente no bom pastor, ele sabia que o vale da sombra da morte era uma possibilidade para a sua vida, com o bom pastor ao seu lado. A gente hoje é condicionado a viver atrás de sucesso, atrás de fama, de reconhecimento das pessoas. Enquanto que o que vale para nós verdadeiramente é a plenitude de vida que nós precisamos viver. Nós temos que viver a plenitude de vida que Jesus nos oferece. Terceiro, o Salvador te convida a deixar os fardos pesados. E aí sim a gente vai para 29 e 30 aqui de Mateus 11. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Alguém falando mais alto que eu aqui. Porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que essa palavra não é só para alguém que ainda não conheceu a Jesus, mas ela é para qualquer pessoa que já está caminhando com Jesus? Porque Satanás faz questão de colocar alguns fardos durante a nossa trajetória. Você já está caminhando com Jesus, mas ele ainda de vez em quando pega. Quem assistiu o Peregrino aqui já? O filme Peregrino. Quem nunca assistiu o Peregrino aqui? Então vocês vão fazer isso hoje. Tem no YouTube, gente, de graça. Tem quantos anos esse filme do Peregrino aí? Quem me ajuda? Tem o quê? Uns 50 anos já? Pouquinho menos? Porque tem a primeira versão que é feita nos estúdios. E aí eles fizeram uma versão nova dele. A gente assistiu uns 2 meses atrás a versão mais nova. Mas tem no YouTube, é de graça. Chama O Peregrino, ele é do livro. Pellegrin, sei lá, acho que é assim que fala. Não sei falar muito bem inglês. E o livro, né, a mensagem fala de fardos. Os fardos que ele estava carregando e que ele precisava se libertar. E a gente está fazendo o que aqui nessa terra? O que a Bíblia vai dizer? Que nós, como peregrinos, nós não somos habitantes permanentes aqui desse contexto de mundo caído. Nós somos peregrinos aqui. Tem até aquela música, né? Sou um peregrino, cá não é meu lar, do meu pai eu tenho saudade. Lembra, irmão Zé, dessa? Ele me ama, a vida me dá, ele perdoa, esquece. Aí, Murilo, se souber já vai pegando aí, ó. Um lar eterno Jesus vai me dar, quando ao céu me levar. Nós somos peregrinos. E na nossa peregrinação, esses fardos vão sendo colocados pelo diabo. E aí eu vou te dar uma notícia. São colocados por nós também. Porque o diabo lança alguns, outros, nós mesmos insistimos em colocar de volta aquilo que Jesus um dia já tirou de nós.
Como que esses fardos se representam? Como que eles podem ser? Fardos emocionais, espirituais e relacionais. Eles podem estar em qualquer área da nossa vida. Quais seriam esses fardos? Rancor, angústia, falta de perdão, maledicência. O que você resolve carregar? Que a gente pensa às vezes que o fardo só está ligado àquilo que as pessoas lançam sobre nós. Mas às vezes, e o fardo mais pesado, é aquele que nós lançamos sobre nós mesmos, em virtude daquilo que talvez algumas pessoas fizeram contra nós. Porque às vezes quem te fez o mal, nem lembra mais que você existe. Quem te fez o mal, quem te prejudicou, está vivendo a vida dela. E você continua vivendo aquela experiência traumática. E qual que é o conselho que a Bíblia nos dá sobre fardos pesados? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. Como que você se livra dos fardos pesados? Lançando a sua ansiedade sobre Jesus. Só Jesus pode resolver o teu problema. Lançando a angústia profunda da tua alma aos pés do único que pode dizer para você: você está livre disso. Só Jesus pode fazer isso. Eu não estou dizendo que as ciências humanas não possam resolver alguns problemas, elas podem cooperar. Mas o único que é capaz de tirar fardos pesadíssimos sobre o ser humano é Jesus. Você pode fazer um tratamento médico, psicológico, e ele pode te ajudar em algumas coisas. Mas só quem pode resolver o problema da tua alma é Jesus. Questões físicas você pode relacionar a tratamentos científicos, e Deus pode inclusive te curar se Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele não tem limitações. Agora, o grande problema relacionado à tua alma, no mais profundo, questões que às vezes nem você direito sabe que existem e estão lá te atormentando porque um dia elas chegaram na tua vida, eu quero dizer para você, só Jesus pode resolver. E eu coloco aqui, o Salvador te convida a deixar esses fardos pesados e descobrir que só Ele é poderoso o suficiente para carregar por você. Você sabe o que é o mais interessante quando Jesus caminha ao nosso lado? E dá para você fazer essa comparação aí, dá para você pensar desse jeito, não é pecado ou errado pensar assim. Eu fiquei pensando nessa coisa de Jesus aliviar meu fardo e o seu. E a gente pensa que, vamos pegar esse fardo e jogar no lixo. E às vezes, sabe o que eu penso? Dentro da ideia bíblica aqui, na verdade ele não joga no lixo. O profeta Isaías diz o quê? Ele, quem disse aí? Eu ouvi. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas feridas ou pisaduras, nós somos completamente sarados. Eu fico pensando nessa ilustração, como se eu estou andando. Jesus fez uma promessa, Ele disse: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu estou andando, Jesus está do meu lado, e aí Ele pega o meu fardo, coloca sobre Ele, e a gente vai falar: nossa, eu estou fazendo Jesus sofrer? Não posso esquecer que Ele é Deus, Ele não tem problema em carregar qualquer questão, porque para Ele nada é pesado. Para Jesus é simples, basta uma palavra dEle. Mas por que eu estou fazendo essa ilustração para você? Para quando você olhar para Jesus, você lembrar que além de que Ele andou do seu lado e anda do seu lado todo dia, Ele está carregando o fardo para você. Ele não vai deixar você sozinho. Ele carrega as nossas dores. Ele é capaz de fazer isso. E eu não estou fazendo isso para você de repente pensar, se emocionar e nada disso, mas é para você entender que Ele te fez uma promessa de estar ao seu lado, e Ele pediu para você lançar a tua ansiedade sobre Ele.
Ou seja, ele evoca para si a responsabilidade de você entregar nas mãos dele o que só ele pode resolver para você viver uma vida leve. E por último, o Salvador te convida a deixar a morte eterna. E esse aqui é um convite de duas finalidades. A primeira, se você nunca conheceu Jesus, é importante você prestar bastante atenção nesse convite, porque se você não entregou tua vida para Cristo, significa que você precisa confessar Jesus hoje no teu coração. Porque só tem um destino para o ser humano sem Deus, é a morte eterna. Diferente do que muitos teólogos de YouTube estão dizendo por aí, não tem essa de que, como um Deus de amor, pode deixar as pessoas irem para o inferno. O Deus de amor preparou o inferno para Satanás e seus anjos caídos. E nos amou de tal maneira que enviou seu próprio filho para morrer numa cruz para que eu não vá para esse lugar de trevas e tormento. Então, como um Deus de amor faz, o Deus de amor se entregou na cruz para que a minha vida fosse transformada. O Deus de amor disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou trazer alívio para vocês. O Deus de amor disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Deus de amor disse que é o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. O Deus de amor disse que ele é a porta, e quem entrar por ele será salvo. O Deus de amor disse: se com tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É isso que o Deus de amor diz. O Deus de amor, o Salvador, nos convida a abandonar a vida do pecado, a abandonar os fardos pesados, a abandonar tudo aquilo que nos prende, que nos aprisiona, para que nós não experimentemos a morte eterna. Pelo contrário, porque o texto bíblico diz lá em João 3,16 o quê? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo, não é alguns aqui, desculpa quem acredita que Deus só salva algumas pessoas, porque aqui está escrito que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. E Paulo vai dizer a Timóteo que a vontade de Deus é que ninguém, ele vai dizer a Pedro que a vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação. Então, se Deus morreu por todo mundo, cada um que resolveu crer vai receber a mensagem de salvação e não vai perecer, vai ter a vida eterna. E isso aqui é importante dizer, meu irmão, Deus não chamou você para a morte eterna, Ele te convidou para a vida eterna. O convite de Jesus é para a eternidade com Ele, não é para o inferno. Mas por que o inferno existe? E uma vez um amigo meu disse isso, eu tive bastante dificuldade de entender, mas depois eu entendi o que ele quis dizer. Que ele disse que o inferno não deixa de ser uma prova de amor do próprio Deus. Porque se você não quer passar a eternidade com Deus, existe um lugar para onde você vai. Porque Ele não preparou esse lugar para você, Ele preparou o céu. Mas se você não quer o céu, o inferno é a morada eterna daquele que quer viver longe de Deus. E se Deus é amor, tudo que Deus faz, de alguma maneira manifesta o seu amor e a sua justiça para todas as pessoas. E eu não entendo que Deus está falando: ah, que legal, meu filho, está aqui o inferninho para você. Não, Ele criou para o diabo esse inferno, esse lugar de tormento. Mas Ele falou: olha, o céu é o que eu quero para você, mas se você não quer o céu, só tem duas alternativas. Então é para lá que você tem que ir. Deus não pode ser injusto. Então, se a condenação é para aqueles que vão para o inferno, Ele já fez tudo o que Ele podia, que era mandar o Filho dele para resolver o problema e te convidar para o céu, para a eternidade com Ele. Mas agora é uma decisão sua e minha, para a gente poder prosseguir. A morte eterna significa separação total de Deus, ausência completa de esperança, tormento consciente, constante e irreversível. Tem alguns que falam assim: ah, o inferno vai ser assim, ah não, a pessoa vai cair, vai queimar e vai sumir. Não, é eterno, permanece. Nossa, pastor, mas como um Deus de amor põe isso na Bíblia? Exatamente, porque Ele nos ama tanto, que Ele sabe que aquilo existe e não quer que a gente vá para lá. Falando de um jeito mais fácil.
Paulo, já citei o texto aqui de cor, mas para ficar aqui na tua referência, Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por que a gente pede para a pessoa repetir a oração de profissão de fé, de confissão de fé, quando ela está entregando a vida dela para Jesus? Porque está escrito isso na Bíblia, a gente não inventou isso na nossa cabeça. Porque você tem que confessar com a tua boca: eu quero Jesus na minha vida, eu entendo que eu sou pecador e eu quero ser perdoado por Deus pela obra da cruz que Jesus operou na cruz por mim. Se você não faz isso, você não faz o que a Bíblia está dizendo que você tem que fazer e que eu tenho que fazer também. O Salvador te convida a deixar o caminho da morte eterna e escolher a vida abundante eterna. Percebe que tem duas vidas eternas aqui. Tem duas eternidades, melhor dizendo. Uma é a vida que Jesus nos dá. A outra é a morte. Da morte, o Salvador convida você a deixar ela para trás. E para concluir, Jesus Cristo hoje Ele está diante de você e de mim, como todos os dias Ele está, não com os dedos apontados para nos condenar, porque o pecado já faz isso para nós. Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvá-lo, porque o mundo já está condenado, o mundo jaz maligno, mas Jesus hoje está de braços abertos, como Ele estava de braços abertos. Eu fico pensando, eu não sei o nome desse carcereiro, você também não sabe, mas já parou para pensar como que aquele carcereiro conseguiu entender o amor de Deus? Porque ele viu duas pessoas desejando que ele fosse para um céu, sendo que a única coisa que ele tinha oferecido para aqueles homens eram açoites. Uma das melhores ilustrações práticas para que aquele homem pudesse entender o amor de Deus foi o testemunho de fé e de vida de Paulo e Silas naquela prisão. Por isso que talvez para aquele homem não foi difícil entender o amor de Deus, porque o amor de Deus é capaz de fazer com que o perseguido pregue ao seu perseguidor, para que o seu perseguidor encontre a salvação e o perdão de Deus. Por isso que Jesus falou: você tem que amar o seu inimigo, orar por ele, para que o inimigo, e aqui eu estou completando, já não foi Jesus que falou, mas o sentido é esse mesmo, para que um dia, quem sabe, esse inimigo se torne seu irmão. A gente olha para as pessoas e fala: esse ali é meu inimigo, eu não gosto dessa pessoa. E Paulo diz lá em Efésios que a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue, mas ela é contra o diabo. Não é contra pessoas que você luta, é contra Satanás que nós militamos, porque nós somos a igreja de Jesus. E a igreja peleja contra as trevas, não contra os seres humanos. Ela prega para o ser humano pecador, mau, ruim, um dia encontrar essa palavra de redenção e falar: eu quero esse Jesus para a minha vida. O Salvador te convida hoje a deixar a dor do pecado para receber o perdão, a deixar o vazio sem Deus e descobrir o propósito que Ele tem para a sua vida, a deixar os fardos pesados para encontrar descanso verdadeiro para o teu coração, para a tua alma, e a deixar a morte eterna para viver a vida eterna. E por que agora é a hora? Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 6:2, ele diz: no tempo aceitável eu ouvi você, e no dia da salvação eu socorri você. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eu quero te fazer um convite hoje aqui. Peço que todos, se possível, fechem seus olhos, abaixem sua cabeça. E você, se porventura hoje ouviu essa mensagem, o Salvador está te fazendo um convite a viver a vida que Jesus preparou na cruz para você. E se tem hoje alguém que quer: olha, eu quero confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor, eu quero Jesus na minha vida. Aí onde você está mesmo, eu só peço que você levante uma das suas mãos, onde você estiver, para que eu possa ver. Se alguém hoje quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar você a aceitar aquilo que Jesus está te dando. Ó, tem uma mão levantada ali, se alguém puder chegar perto ali para orar, por favor.
Se mais alguém quer entregar sua vida para Jesus hoje, eu não sei qual é a tua angústia, qual é a tua luta. Eu sei que Jesus tem solução para todos os dilemas e todas as inquietações da tua alma. Ele tem a paz que você nunca teve. Ele pode te dar a alegria que você nunca sentiu. Jesus pode. Vou te convidar só mais uma vez. Se mais alguém quiser entregar sua vida para Jesus hoje, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Se tiver mais alguém, você não é obrigado a fazer isso, mas você é convidado a ter essa posição de fé. Vamos ficar todos de pé, nós vamos orar. Nós vamos orar nessa manhã. Eu sei que Deus pode mudar qualquer história. O convite que eu quero te fazer agora, meu irmão, minha irmã, é o que você está precisando deixar. Você já está caminhando com Jesus, mas alguma coisa de repente está pesando. O que você precisa deixar diante do Senhor? O que está sobrecarregando o teu coração? O que está pesando na tua vida e que você precisa ter uma mudança? Deixa Jesus transformar hoje. Deixa Ele aliviar o teu coração hoje. Deixa Jesus transformar a história da tua vida. Nós vamos orar e nessa oração eu quero convidar você aí no seu lugar mesmo, dizer: Senhor, olha, é isso aqui que eu preciso deixar hoje. É isso aqui que está complicado. E se você às vezes está tendo dificuldade, pede ajuda. Procura um dos irmãos, dos pastores, e fala: olha, eu queria que você orasse comigo e me ajudasse. Eu quero viver livre disso. Eu não quero mais viver sobrecarregado. Eu quero viver a vida de Jesus todos os dias da minha vida. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua graça sobre nós. Eu não sei tudo que os meus irmãos estão vivendo, mas eu sei que o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. E eu peço que o Senhor estenda as Tuas mãos de graça sobre nós. Que o Senhor nos renove nessa manhã. Que o Senhor nos dê alegria. Que o Senhor traga paz ao nosso coração. E que nós possamos ver a Tua bondade se revelando a cada momento das nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós na cruz. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão e nos faz, Senhor, livres, leves, Senhor, sem a carga do pecado, do mal sobre nós, mas com a Tua plenitude de vida sobre nós, ó Deus, fazendo viver uma vida que agrada ao Teu coração em todo o tempo. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado pela Tua bondade sobre nós.